A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui é o Eduardo, falando da Albânia. Eu e minha esposa servimos aqui há 11 anos. E esse tema interessante, as semelhanças entre Moisés e Jesus, surgiu na rua, em uma barbearia. Eu estava cortando meu cabelo em 2020 e conversando com meu amigo barbeiro sobre a Bíblia, ele também cristão, sobre Jesus, e de repente alguém nos interrompeu. O rapaz do lado, não sabíamos que ele era da fé islâmica, pelo menos eu não sabia, e bem praticante. De repente ele nos interrompeu e ele disse: não há Deus senão Alá e Mohamed é o seu profeta. E ele olhou para mim e ele disse: eu quero que você me responda aquilo que está escrito na sua Bíblia e me dê alguma semelhança entre Moisés e Jesus, o profeta Moisés e Jesus, porque eu tenho certeza, ele disse que não é, mas entre Moisés e Mohamed tem. E ele falou duas ou três ali, e de repente ele falou: me responda agora. Ele citou Deuteronômio 18:15, quando Moisés disse: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Ou seja, Jesus se levantaria. Moisés estava falando sobre Jesus, mas os muçulmanos entendem que é Muhammad. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que é Jesus de Nazaré, o último dos profetas. Mas a conversa continuou e ele começou a se exaltar, e eu, por respeito ao meu amigo, não quis debater, dei umas 3 semelhanças ali entre Moisés e Jesus, mas ele, cada vez que eu falava, ele se exaltava ainda mais, e ele começou a gritar na barbearia. Eu falei com ele, se ele quisesse, a gente poderia tomar um café e conversar mais sobre o assunto. Ele disse que não, foi embora, dizendo que eu era um infiel. E no caminho de casa eu orei pela vida dele, que Deus abençoasse a vida dele, que ele tivesse a revelação do Senhor Jesus. Eu fui para casa e, chegando em casa, pensando sobre aquelas semelhanças que eu havia dado, sabendo eu que tinham mais. E eu peguei a Bíblia e fui fazer lá a comparação lá na minha varanda, e eu encontrei não apenas 3, mas 17 semelhanças entre Moisés e Jesus. Tem mais, eu sei que tem mais, você pode explorar mais, é apenas um início de estudo para que você também possa continuar o estudo. Eu vou deixar as referências aí na descrição. Você pode usar esse estudo para conversar, quem sabe, com um amigo muçulmano. Nós amamos os muçulmanos e queremos que eles encontrem a verdadeira revelação e o último dos profetas, que é Jesus. A Bíblia é clara quando diz, por exemplo, vou deixar aqui um versículo, Hebreus 1, de 1 e 2, verso 1 e 2, que diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, nesses últimos tempos, tem nos falado não por meio dos profetas, mas por meio de Jesus, por meio do Filho, confirmando as palavras dos profetas. O último dos profetas, o selo dos profetas, não é Mohamed, segundo a fé cristã, mas é Jesus de Nazaré. Não apenas profeta, mas ele é Deus. Mas eu quero que você, e se você é muçulmano, confira o estudo e perceba que verdadeiramente há semelhanças entre Moisés e Jesus. É inegável, e você venha avaliar e orar a Deus para que Deus possa mostrar verdadeiramente para você qual caminho você deva seguir. E eu já digo para você, meu amigo muçulmano, que o caminho que você deve seguir é o caminho do Senhor Jesus. Jesus de Nazaré é o último dos profetas. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está escrito que nos antepassados Deus falou por meio dos profetas. Hoje, Deus fala por meio do Filho. Então vamos às semelhanças entre Moisés e Jesus. A primeira delas eu vou usar aqui, com certeza, o Antigo Testamento e o Novo Testamento para mostrar para você. Então, a primeira semelhança entre Moisés e Jesus é que, primeira,
Moisés foi ameaçado quando era criança. O rei do Egito ordenou matar todos os primogênitos do sexo masculino. Êxodo 1, 15, 16. E Jesus? Jesus também foi ameaçado quando era criança. O rei Herodes ordenou que fossem mortos todos os primogênitos do sexo masculino. Mateus 2, do 13 ao 18. Segunda semelhança, Moisés era parte de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, Êxodo 2, 1 a 10. E Jesus era parte de alguma tribo em Israel? Sim, ele era parte de uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, Lucas 2, 4 e 5. Terceira semelhança, Moisés cresceu enquanto o seu povo estava sob o domínio egípcio, Êxodo 1, 13 e 14. E Jesus? Jesus também cresceu enquanto o seu povo estava sob o domínio dos romanos, Lucas 2, 1. Quarta semelhança, Deus falou com Moisés de forma audível na sarça ardente, Êxodo 3, 1 a 14. Deus falou com Jesus de forma audível também, Mateus 3, 13 a 17 e Mateus 17, 1 a 6. Quinta semelhança, Deus concedeu a Moisés o poder de realizar milagres, Êxodo 4, 1 a 5. Deus Pai, e perceba que quando eu digo Pai, é da submissão de Jesus como homem a Deus Pai. Concedeu Jesus poder para realizar milagres, embora Jesus não era apenas filho, mas era o Deus encarnado também. Lucas 4, 18, sexta semelhança. A água se transformou em sangue com Moisés. Êxodo 7, 16 e 17. E com Jesus, a água se transformou em vinho. João 2, 1 a 9. Sétima semelhança, Moisés celebrou a primeira Páscoa, Êxodo 12, 1 a 11. E Jesus celebrou a última Páscoa antes de sua morte, Lucas 22, 7 a 16. Oitava semelhança, o sangue do cordeiro sacrificado protegeu o povo de Israel naquela época e os libertou do poder dos egípcios. Êxodo 12, 7 a 13. O sangue de Jesus nos protege e nos liberta do poder do pecado. 1 João 1, 7. Nona semelhança, Moisés cruzou o Mar Vermelho por meio de um grande milagre. Êxodo 14, 21. Jesus caminhou sobre o mar da Galileia por meio de um grande milagre. Mateus 14, 25. Décima semelhança, Moisés orou a Deus pedindo água viva e o povo saciou a sua sede no deserto. Êxodo 15, 22 e 25. E Jesus traz a água da vida para saciar a sede espiritual a todo aquele que nele crê. Precisa crer em Jesus para receber essa água. João 4, 13 a 14. 11ª semelhança. No tempo de Moisés, Deus enviou pão no deserto para alimentar o povo. Êxodo 16, 1 a 4 e verso 15. No tempo de Jesus multiplicou os pães para alimentar o povo e disse que ele mesmo era o pão da vida. Em Cristo nós podemos saciar a nossa fome espiritual. Mateus 14, 13 a 21 e João 6, 31 a 35. 12ª semelhança. Moisés ensinou a palavra de Deus ao povo quando a recebeu no Monte Sinai. Êxodo 19, 1 a 8. Jesus ensinou a palavra de Deus ao povo em um monte na Galileia. Mateus 5, do 1 ao 48. Ou seja, o Monte Sinai lá atrás e aqui Jesus também no monte falando da lei e da lei que era ele a nova lei. Jesus é o fim da lei, Jesus é o cumprimento da lei. 13ª semelhança, Deus mostrou sua glória dentro de uma nuvem que cobriu Moisés. Êxodo 24, 15 a 18. Deus também mostrou a sua glória dentro de uma nuvem que cobriu Jesus. Mateus 17,
1 a 5. 14ª semelhança, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, Êxodo 24, 18. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, Mateus 4, 1 a 11. 15ª semelhança, o rosto de Moisés brilhou enquanto ele falava face a face com Deus, Êxodo 34, 29 a 35. O rosto de Jesus também brilhou enquanto falava com Deus face a face, Mateus 5, 1 a 5. 16ª semelhança, o sangue do cordeiro era símbolo da antiga aliança, Êxodo 24, 8. O sangue de Jesus é o símbolo da nova aliança, Lucas 22, 20. E em último lugar, 17ª semelhança, Moisés foi aceito pelos seus irmãos, Deuteronômio 34, 10 a 12. E Jesus foi aceito ou não foi aceito? Foi também aceito pelos seus irmãos israelitas, muitos deles, inúmeros deles. Lucas 5, 1, Lucas 24, 50 a 53. A crucificação, precisamos entender que ela não é símbolo de derrota, mas ela é símbolo da vitória que culminou na ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, use esse estudo para abençoar muitas vidas. Um abraço.